O dia está chegando ao fim e mais uma vez estamos juntos na força da fé. Paz e luz para você, que a graça de Deus Todo-Poderoso esteja sobre a sua vida rica e abundantemente em nome de Jesus. Que o que faz diferença na vida não é uma pessoa ter dinheiro. Tem muita gente que tem dinheiro, mas não consegue mantê-lo. Esses dias atrás eu fiquei sabendo de um homem milionário que vive sendo apreendido pela justiça e vive pagando multas porque ele não põe as suas contas em dia, não é regularizado diante da lei, não tem habilitação nem para dirigir. E aí o que acontece? Todo o dinheiro que ganha é pago em multas, é pago com obrigações que ele não precisava responder. Mas tem gente que é assim, quer fazer do seu jeito. Se você quer fazer as coisas do seu jeito, aí é outra história. E é isso que acontece, inclusive, com a religião. A religião, ela cria uma situação onde as pessoas elas querem fazer as coisas do jeito delas. Foi isso que os fariseus eles fizeram. Eles pegavam a lei e a seguiam ao pé da letra e não entendiam o significado daquela lei. É como uma lei no Brasil hoje. Existem várias leis e leis boas, mas as leis elas têm um propósito, têm um objetivo. Uma lei que trata, por exemplo, sobre a pessoa que ela deve tomar cuidado em relação à questão do barulho, ela tem que ser levada com inteligência. Porque uma pessoa, por exemplo, ela tem a casa dela, tem o comércio dela, mas ela tem ali os limites. Assim como existem os limites do seu imóvel, existem também os limites do som que ela pode produzir para ela e para aqueles que estão ali dentro. Isso é bom senso. Mas a religião não tem bom senso. E me desculpe quem gosta muito de ser religioso, porque a religião é isso, ela cria a situação de a pessoa viver dentro de uma caixa. E aí ela não consegue entender a grandeza do que Deus pode fazer. Assim eram os religiosos na época de Jesus. E quando Jesus operava milagres, eles não viam os milagres de Jesus e a necessidade das curas e libertações e o poder da sua palavra, mas eles observavam o seguinte: não, ele fez uma cura no sábado. Não, ele está curando um homem esse homem é pecador. Não, ele está curando uma mulher, ele está ajudando e orientando uma mulher que é adúltera. Infelizmente, a grande maioria das pessoas ainda vive assim. E elas querem seguir pela letra. Poxa vida, já parou para pensar, se fosse alguns tempos atrás? Se algumas coisas que aconteciam antigamente acontecessem hoje? Por exemplo, Deus chamou Jeremias para ser um profeta e olha que ele não tinha nem idade para isso. Era novinho. Se fosse nos dias de hoje, a crítica seria grande. Como é que um rapazinho novinho poderia fazer alguma coisa? Aí, pega Jesus, que pegou barro, passou nos olhos de um cego e mandou ele lavar no tanque de Siloé. E com o barro em detalhe, foi feito com a saliva dele. Mas que coisa falta de higiene. Mas isso foi uma coisa muito suja, não devia ter feito. Outra coisa, e se o profeta Elias, quando chegou na casa de uma viúva, e quando falou com ela assim: eu vim aqui porque Deus me ordenou que você me sustentasse, para a gente não passar a fome durante esse período de seca. E a mulher disse: eu só tenho um pouquinho de azeite e farinha. Vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, e depois a gente vai morrer porque não tem mais nada. O profeta disse para ela: faz primeiro para mim um bolo. Depois faço para você e para o seu filho. O azeite da botija não acabará e a farinha não vai acabar. Olha, se fosse nos dias de hoje,
Elias seria chamado de explorador de viúvas e não iriam prestar atenção no milagre que o sustentou durante a seca. Você consegue entender o que eu estou falando? Que religião é isso, mas a fé não. A fé nos faz ver além das roupas, além dos costumes, além das doutrinas que os homens querem impor de tal forma que eles não conseguem fazer uma diferença entre o sábado e o domingo. O dia do Senhor, por exemplo, não é aquele dia empacado, obrigado, onde você tem que ficar parado. Não, é o dia onde você faz a vontade de Deus, onde você crê, você faz sua parte, fica com a sua família, aproveita, porque o dia do descanso é para você viver isso, não para ser aquela coisa rígida, mórbida. É isso que muita gente não entende. Acha que a oração tem que ser feita só de um jeito. Acha que o jejum tem que ser feito só de outro jeito. É por isso que os atos proféticos fazem a diferença. O apóstolo agora vai para Israel levar os nomes, colocar na veste sagrada e colocar os nomes na bandeira de Israel. Isso é um ato profético de fé. E isso só acontece quando uma pessoa determinada por Deus, ela vai pela revelação do Espírito conforme a palavra de Deus, é claro. Olha, o apóstolo Paulo, ele entregava as vestes dele em pedaços para os doentes, para que eles fossem curados. E onde que ele aprendeu isso? Simples, pela revelação do Espírito, pela palavra de Deus. Deus, ele trata cada um de uma forma, assim como ele está tratando com você. Eu disse ontem, não se compare com os outros, mas siga o seu caminho, faça a sua parte, aprenda a dominar a sua fé. Não vai pela fé dos outros, não, vai pela sua, confiando em Deus. Uma pessoa, certa vez, falou assim: meu bispo, eu não tenho a fé, mas eu vou pela fé do Senhor. Eu falei: não, você vai acreditar, você pode até acreditar na minha fé, mas você tem que ir pela sua. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Se ele recuar, é que Deus não tem prazer nele. Entende isso? Faça a sua parte. Creia no poder de Deus. Não vá pela caixa da religiosidade, mas pela revelação do Espírito de Deus. Seja leve. Existe uma palavra profética do nosso apóstolo que diz que esse ano seria um ano suave, mas é suave para quem faz a sua parte. Quer ver um exemplo? É simples. Teve uma senhora que estava conversando comigo agora, esses dias, e ela estava falando que ensinaram para ela que ela tinha que orar 3 vezes ao dia. E se ela não orasse 3 vezes ao dia, ela estaria em pecado grave. Aí o que aconteceu? Ela, por causa de algumas coisas do trabalho, ela quebrou um pouco daquele ciclo de oração dos 3 vezes ao dia. Fez uma de manhã, à tarde ela não conseguiu fazer e à noite ela estava tão cansada que perdeu. Ela começou a sentir um sentimento de culpa tão grande. Oh meu Deus, eu errei. E tão triste, ela começou a botar na cabeça dela que Deus não iria abençoá-la jamais. Deus é misericordioso. E se o cair é do homem, o levantar é de Deus. Eu disse para ela: filha, deixe para trás o que passou e comece uma nova vida agora. Comece a orar, vá fazendo as atribuições e a oração conforme a sua fé e creia no poder de Deus. Você não é obrigada a fazer isso, mas você faz porque é uma coisa que você está determinando diante de Deus. Ninguém é obrigado a fazer as coisas para Deus, mas faz por fé, faz por amor, faz porque precisa. É como um voto de sacrifício. Você não é obrigado a fazer, você faz porque você precisa. E essa mulher voltou a fazer. Ela estava falando comigo que agora ela ora 7 vezes ao dia, porque ela está encontrando o momento certo e ela é como se fosse uma coisa natural para ela, não é uma obrigação. Isso é liberdade, é força de fé. Hoje ela faz mais do que quando ela, na época, o pessoal ficava obrigando ela a fazer. Entenda, o conhecimento faz toda a diferença.
Agora eu vou orar por você. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu abençoo a vida deste homem e desta mulher. Esse teu filho que precisa compreender o valor da vida e do amor. E descobrir, meu Deus, pela liberdade do Espírito, que tudo ele pode através da fé em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo agora esse final de semana e todos que se preparam para no dia do Senhor celebrarem a alegria de estar contigo em sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado. O Espírito Santo te abençoe. Tenha um final de dia maravilhoso. Muita paz e luz para você. Quarta-feira tem curso O Poder do Domínio com o título O Relógio de Deus. Até lá!